Bem-vindos ao Momento Zen. O Momento Zen ele foi concebido com a finalidade de levar conhecimento às pessoas, contribuindo para a sua evolução espiritual, resgatando a sua identidade e preservando a sua individualidade. Eu sou Eliana Pirolo. Eu sou a Marlene. O Momento Zen de hoje vai falar sobre prevenção. Nós vamos tentar falar um assunto tentando minimizar os impactos da tecnologia sobre as relações humanas. Momento Zen inicia agora. Existe uma frase muito conhecida que diz que a tecnologia aproximou as pessoas que estão distantes, mas também distanciou aquelas que estavam próximas. Como podemos interpretar isso? Bom, para responder tua pergunta, Marlene, é preciso aliar esse fato ao momento sociocultural, à época em que isso aconteceu. Sobretudo nos anos 80, ocorreu um grande boom do consumismo. E o que aconteceu? O consumismo fez com que pais e mães saíssem das suas casas em busca de trabalho. Então, com isso, eles fizeram o quê? Deixaram seus filhos em casa. Alguns já tinham mais do que um filho, então tinha companhia entre os irmãos, e tinha outras crianças que eram filhos únicos. Os pais, por sua vez, não atendendo às necessidades da criança, muitas mães, elas saíram de casa para o trabalho e elas já não chegavam nem a amamentar as crianças. Então essa criança não teve o aconchego do afeto da mãe, da atenção que toda criança precisa, porque não sei se você sabe, Marlene, existe o lado arquétipo mãe. Qual é o papel da mãe dentro da formação afetivo-emocional da criança? A mãe, ela é aquela que dá amor, aconchego, proteção, nutrição, é aquela que vai atender todas as necessidades básicas da criança. E uma criança que fica com outras pessoas, ela começa a sentir a falta materna. E com isso ela começa a ficar abandônica, se sentindo só no mundo e percebendo que por mais atenção que ela tenha de outras pessoas, falta a ela o verdadeiro amor, o amor materno. Isso também levou a criança, quando sai de casa, ela não teve esse aconchego materno, e dos 7 aos 11 anos é a fase da formação da personalidade racional, onde o pai faz um papel importante. O pai vai dar o quê? Valor à criança. Enquanto a mãe dá amor, o pai dá valor. Então é ele que é a bússola, ele vai orientar a criança no que ela deve fazer, nas coisas. O pai tem mais autoridade sobre a criança. A mãe já é mais aconchego, proteção, nutrição, e o pai é justamente aquele lado que vai dar sentido, vai começar a colocar limites na criança, para ela ter as obrigações, entrar numa rotina. E se isso também falta, pai e mãe, e a criança não tem, ela é criada no mundo praticamente sozinha. Ela vai começar a não ter limites e vai dando na criança, vai nascendo dentro dela a raiva, a angústia, a ansiedade. E com isso ela vai para a escola. E na escola o que ela vai fazer? Se ela não teve atenção dos pais, com brincadeiras lúdicas, os pais contando historinhas, dando toda a atenção que a criança merece, ela chega na escola e o que ela vai fazer? Ela não vai ficar parada quieta, porque é um mundo novo que ela está conhecendo, ela quer conhecer os amiguinhos, ela quer conversar. Já que em casa ela não tem atenção, ela vai buscar a atenção da escola. E o que acontece dos educadores? A criança não para, já chama os pais dizendo, o seu filho é hiperativo, ou ele tem déficit de atenção. E na realidade, não é absolutamente nada disso. O que faltou para a criança foi afeto, amor, atenção. Os 3 As. Afeto, amor e atenção. E na escola, ele começa a raiva que ele tem pela rejeição que ele sente e claro, rejeição e falta de amor que ele teve, ele começa a projetar isso nos amiguinhos.
sendo agressivo, não querendo compartilhar brinquedos. Então isso começa a trazer muitos e muitos problemas. Só que essa geração dos anos 80, que eu estou contando, que foi para a escola, já teve uma adolescência mais difícil, uma fase madura difícil também. Então, o que acontece? Se essa pessoa não partiu para um autoconhecimento, tentando tratar essas feridas dessa criança interior, ela vai se dar mal num trabalho, porque esses pais, eles não conseguiram desenvolver nele os talentos, as habilidades, ela não vai ter muita estrutura para se encontrar numa profissão, porque sozinho você sabe que é muito difícil, porque os pais delegam à escola a educação. O papel da escola não é educar, o papel da escola é orientar, dar informação para fazer dessa criança ter no futuro empregos promissores. Então, toda essa desestrutura, essa família disfuncional vai acarretando problemas. Agora o que você está me perguntando é assim, essa geração dos anos 80 se casou. Se essa pessoa não conseguiu entender o tipo de educação que teve e começou a se afastar da família, eles não vão querer nunca mais passar por uma educação abandônica ou uma educação muito crítica, autoritária. É o que eles vão dizer. Eu não quero que meu filho passe por nada que eu passei. Aí eles vão optar por serem permissivos. E é o que está acontecendo, que nós estamos vendo agora. Pais permissivos vão gerar filhos que não têm limites, não são tolerantes, não são resilientes. Se vão a um determinado lugar, eles são imediatistas, eles querem ser tratados na hora. Se vão a uma consulta médica, não têm paciência e tolerância para esperar o seu horário. Então acabam sendo arrogantes, prepotentes. E vai gerando, o que acontece? Essas crianças que estão sendo geradas agora, muitos pais chegam até mim e falam: por favor, doutora Eliana, me ajuda, porque meu filho tem 3 anos e eu não consigo mais lidar com a educação dele. Ele já tomou posse da minha casa, porque já se tornou intolerante, não sabe, por exemplo, se comportar quando quer um brinquedo e eles não podem dar, fazem escândalo dentro de uma loja de brinquedos. Então isso tudo partiu de uma educação permissiva. O que eu tenho notado hoje, Marlene, o impacto da tecnologia está fazendo com que essas pessoas, esse pai, essa mãe, quando essa criança era pequena, os pais chegavam exaustos de casa e era hora de dar atenção para essa criança e não deram, dá um tablet, um computador, um celular para essa criança ficar se distraindo enquanto os pais conversam e tudo mais, gera cada vez mais problemas, cada vez mais problemas. Essas crianças vão se separando e a estrutura familiar de jantar junto, de conversar, de brincar, de marcar viagens, de ter hobbies em comum, isso desaparece. Então, para você diminuir o impacto de tudo que está acontecendo na sociedade, é justamente resgatar a estrutura familiar. Pais devem deixar do egoísmo. Se quiserem ter filhos, não é praticar uma coisa a mais que fez na vida. Eu escrevi um livro, eu conheci a Europa, eu fui para a Índia, eu tive um filho. Não, o filho não é uma conquista, sabe? É uma questão. Tem pessoas que têm amor, nasceram para ser mães, nasceram para ser pais, e algumas coisas na vida, quando você toma algumas decisões, outras têm que ficar para trás. Você não pode ganhar tudo na vida. Não adianta dizer: eu tenho um filho. Não, mas eu não vou amamentar porque vai me deformar o meu seio. Não, eu vou dar mamadeira. Não, eu quero ter um filho. Mas não tem importância. Logo cedinho, vai para uma creche, vai para uma escolinha. Delegando toda a responsabilidade de afeto e de educação para outras pessoas. Isso é importante, a pessoa saber que se quer ser pai, quer ser mãe, pensar: eu estou preparado? Eu estou preparado para levar uma vida ativa, ou seja, dar a esse ser que é totalmente dependente de mim, sem querer nada em troca? É abrir mão, às vezes, de uma
de uma carreira promissora, porque precisa dar mais atenção para essa criança, numa fase que tanto ela precisa de você. Então é muito importante a pessoa começar a respeitar a importância de dar à luz a uma criança. Você tem que dar formação, educação. Você tá colocando no planeta uma criatura que tem que ter conhecimento e ser luz na vida de outra. Ser útil, ser produtivo. E os jovens de hoje, nós estamos notando que eles estão completamente perdidos. Eles não sabem o que fazer. São eles o que menos postam em mensagens na internet, porque eles perderam a comunicação, eles perderam queda do nível de ensino, muito propositalmente já está acontecendo isso. Eles não sabem interpretar um texto que estão lendo, eles não leem coisas de literatura, eles não sabem nada sobre filosofia, a ponto de uma criança, e brincando com ela, eu perguntei, a mãe estava perguntando uma frase célebre de Sócrates, um filósofo, e ela perguntou: filho, você sabe quem foi Sócrates? Já falaram isso na escola? Ele falou: claro, foi um jogador importante do Corinthians. Então são coisas que daqui a pouco vão perguntar quem foi Jesus, vai falar, mas quem foi esse cara? E está chegando a esse ponto. Diante desse quadro tão lamentável, o que podemos fazer? Ainda dá tempo de consertarmos essa situação? Claro, Marlene, claro que sim. Eu acho que nós temos que chegar, nos aproximar desses jovens, os educadores, porque eu acho assim, os educadores, eles têm que ter sensibilidade e entender que se uma criança falta afeto na família, você não tem que colocar um estigma, essa criança é problemática, essa criança é agressiva, essa criança... Não. Essa criança está com um problema, a escola tem que ser um prolongamento do afeto familiar e a escola tem que dar continuidade, tem que conhecer melhor essa pessoa de uma forma mais personalizada. Cada criança, ela tem crianças que são mais visuais, outras mais auditivas. Então é você, na didática, procurar agradar essa pessoa para procurar fazer com que ela tenha interesse por determinada disciplina, que ela se sinta importante no mundo. Por exemplo, não se concebe a ideia que estão criando jovens propositalmente, isso está acontecendo e é uma coisa proposital pelas grandes conglomerações, a fazer com que o jovem se odeie. Por quê? Quando existe a queda do nível de ensino, é interessante você ler, despertar a leitura na criança, despertar o estudo. Se as escolas fizessem, se voltassem à cadeira de filosofia, história, todo o contexto, quando você vai discutir sobre um assunto, você tem que despertar na criança o aspecto crítico e analítico. Analisar sobre vários ângulos o mesmo problema. Então, de que forma você pode ajudar esse jovem? Mostrando a ele que ele é importante no mundo. Os esotéricos dizem assim: estamos numa fase perdida, mas agora está chegando a criança cristal, a criança índigo, que tem uma percepção maior, mais sentido, mais inteligência. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós não vamos classificar as pessoas, tem a geração milênio, a geração isso ou aquilo. Não vamos falar em gerações. Nós vamos falar no contexto atual. O contexto atual, a tecnologia, realmente está separando as pessoas. Porque as famílias estão desestruturadas. Os pais, você vê nos restaurantes, o pai com celular, a mãe com outro, e os filhos com outro, cada um entretido em assuntos vários e ninguém conversando. E por que saíram para comer juntos? Boa pergunta. Qual é a finalidade disso? Que valor tem isso para as pessoas? É buscar o valor naquilo que você fala, não, isso não tem preço. Sabe, isso tem realmente valor. Mostrar para a criança que é importante a companhia deles, o que a pessoa pode fazer junto com eles e, acima de tudo, mostrar a eles que eles podem estudar para reverter, para dar a grande virada. Por exemplo, nós brasileiros precisamos deles. Eles precisam estudar, eles precisam deixar de seguir os tal dos influenciadores digitais. Os influenciadores digitais pertencem às mesmas gerações que eles. O que eles estão mostrando?
que não há necessidade de estudar. Basta você ter um dinheirinho lá para aplicar uma aplicação financeira e pronto, você pode ficar o dia inteiro jogando no videogame, ser um ignorante, quer dizer, o ignorante é aquele, não estou falando de forma depreciativa, mas é aquele que está ignorando, ele passa a ignorar o conhecimento, todas as coisas espetaculares que o mundo apresenta. Você entende como as coisas podem ser revertidas? O estudo abre a mente, o estudo faz você pensar. E hoje em dia não é interessante fazer seres pensantes. Hoje é fazer seres que odeiam a si mesmos, que querem ser o outro. Então, incitam na pessoa, quando você passa a comparar-se com o outro, desperta em você a inveja. A partir do momento que você quer ser o outro, ter as coisas que o outro tem, você não valoriza aquilo que você é e aquilo que você tem. Então, chegar nos jovens seria uma coisa assim, eu adoraria chegar neles e fazer um projeto, esporte, tirá-los de casa, para colocar em locais seguros, em ginásios construídos, sabe? Existem tantos cabides de empregos que joga-se tanto dinheiro fora, começa a direcionar esse dinheiro para a educação, para a saúde, sabe? Colocando o jovem no esporte. Você praticando um esporte, você vai liberar hormônios, sabe? Serotonina, endorfinas, ocitocinas, tudo que é importante para fazer com que o jovem tenha vontade de viver. Hoje eu tenho notado que eles são mortos-vivos. Eles não ficam indignados com nada, eles não se sensibilizam por nada. Afetivamente, o amor romântico deles são relacionamentos líquidos, eles não se apegam a ninguém. Então, tudo isso pode ser revertido. Eliana, de tudo que você explicou, nós entendemos também que a tecnologia é um instrumento para a pessoa poder se instruir, fazer a escolha, ganhar instrução para poder cair numa condição melhor de escolhas e tudo mais. O que você me diz? Não, eu não posso dizer que a tecnologia existe todo o lado positivo e o negativo. A tecnologia vai ajudar a todas as pessoas, leva ao conhecimento. Então você pode fazer pesquisas, você se inteirar num assunto. Existe muita gente falando coisas muito lindas pela internet, como também existem pessoas que estão falando muitas coisas inúteis. Então, quando o jovem ele adquire conhecimento, ele pode fazer boas escolhas. É inegável que, por exemplo, hoje em dia, com os recursos da inteligência artificial, consegue-se atingir a alta tecnologia para entender que isso é importantíssimo. As pessoas agora têm medo de perder seus empregos para robôs, né? A robótica vai começar a dominar, sobretudo se esses jovens não se qualificarem para o mercado de trabalho. É claro, vamos supor, existe uma indústria automobilística, existe um engenheiro que vai fazer o projeto dos carros, existem os mecânicos. E dentre os mecânicos existem cargos subalternos. Então vou dizer, se existe uma pessoa que vai apertar um parafuso, essa pessoa que estudou só para aquilo, para apertar o parafuso, se ela não se especializar, galgar outras posições, é claro que a robótica vai apertar o parafuso por ele. Verdade. Só que tem um detalhe, tem que entender que a inteligência humana, ela nunca vai ser, a inteligência e o sentimento, nunca vai ser replicado por inteligência artificial, por nada e por ninguém. Então pode ser que a gente use até os recursos da inteligência humana, mas quem vai dar o comando do que a inteligência artificial pode nos dar, sempre será o homem. Nunca a gente deve esquecer disso. A inteligência artificial, ela veio para agregar valores na nossa vida, mas ela não pode ditar a nossa vida. Claro. Então as escolhas são feitas sempre pela inteligência. O homem não pode se subjugar. O homem tem uma fonte inesgotável de criatividade, de força de vontade. Então ele desenvolvendo tudo isso nele, quem vai dar sempre o comando é a criatividade, o sentimento e a inteligência humana. Usando mesmo a tecnologia, o jovem pode ter acesso, mas como ele vai saber se o conteúdo é bom ou se o conteúdo é ruim? Considerando que ele está em formação e aprendizado.
É importantíssimo que, dependendo da idade, sempre tem que ter a tutela dos pais. Os pais têm que saber exatamente o que é que seus filhos estão assistindo. Então, se os pais eles têm que monitorar tudo o que está sendo feito, o que é bom para assistir, o que não é, porque assim, muitos influenciadores digitais estão influenciando justamente, não trabalhe, não precisa estudar. Seja como eu, olha, eu tenho uma Lamborghini, eu tenho uma Porsche, uma Ferrari, sei lá. E a criança se deixa levar por isso, achando que o que é importante no mundo é justamente o dinheiro. Então ele vai se tornar poderoso com a aquisição do dinheiro, não importa de que forma. Então ele tem que ser conduzido por professores. É que tá, nós temos que ter... Sabe qual é o grande problema, Marlene? Os nossos jovens não têm em quem se espelharem. Perdeu-se os ídolos. Os grandes homens, as grandes inteligências estão partindo. E não estão surgindo pessoas que estão direcionando os jovens a boas condutas. Por exemplo, valores. Os valores morais quais são? Sabe, a fraternidade, a lealdade, a fidelidade, a sinceridade, tudo aquilo que... A honestidade. Sabe, o que é ser honesto para eles? Ser honesto é você copiar a cola, né? A fazer a prova e colar do outro. É uma coisa honesta? Honesta é você pegar um troco, uma pessoa te deu um troco acima do valor que você esperava, e você olhar e ficar quieto e não mostrar que essa pessoa cometeu um erro, e isso pode prejudicá-la. Então são dados que os pais têm que dar sempre orientação. A tecnologia, eu sou favorável a ela, mas de que forma ela é usada? Então, do lado positivo, os pais podem monitorar, os professores também. E aí, nessa história de você ter indicação do que assistir, de como se conduzir, os educadores e os pais, eles têm que se unir. Isso deveria ser feito até uma reunião de pais e mestres e mostrar como a situação está se apresentando. Como os educadores podem fazer uma parceria com os pais para fazer com que os jovens assistam coisas mais edificantes, para eles terem um futuro muito melhor, para fazerem boas escolhas. Nessa condição de que os jovens não têm ídolos, não podem se espelhar em ídolos, como você disse, estão partindo, não seriam os pais os ídolos mais importantes para os seus filhos? Mas não há dúvida. Eu acho que você tem que educar pelo exemplo. Não adianta o pai chegar para um filho e falar: eu não quero que você beba, e se o pai bebe. Eu não quero que você fuma, se o pai e a mãe fumam. Então, desde pequenininho, por exemplo, eu sou odontopediatra de formação. Então, quando eu ensino sempre para os pais ensinarem os filhos a escovar os dentinhos, justamente por efeito imitativo. Então eu falo: leve seu filho, toda vez que você for fazer a sua higiene oral, a criança, por efeito imitativo, vai começar a fazer. Então ele fala: o papai agora está escovando o dente, eu vou escovar o seu dente e depois você escova o meu. Então sempre se educa pelo exemplo. Então, se você vê que você tem um pai bem estruturado, que não está ligado a vícios, que assiste programas mais culturais, que está ligado a esporte, que se alimenta de uma forma mais saudável, é claro que o filho vai seguir as mesmas coisas. Agora, se você chega em casa, o pai chega do trabalho, ele está saturado, ele está cansado, ele é indelicado com a esposa, o filho começa a presenciar agressão doméstica, vê o pai se alcoolizando, a mãe usando substâncias controladas, sei lá, de tarja preta, antidepressivos, ansiolíticos, está completamente alienada, já está formando uma família disfuncional. É isso que os pais precisam entender, que eles têm que educar pelo exemplo. E não como foram educados, e sim tirando todas as dores da criança interior ferida, partindo para o autoconhecimento e aí, a partir daí, podendo ser exemplos para os seus filhos. As crianças, por mais que achem que elas estão num cantinho fazendo o mundo delas, elas são extremamente observadoras. Então você acha que o seu filho não está prestando atenção se você está todo o tempo no celular. A história da tecnologia deveria ser exemplo a partir dos pais.
Mas sem dúvida. Eu aconselho até quando os pais chegam do trabalho, que adotem uma cestinha dentro de casa. Quando chegar em casa, desliguem os celulares, coloquem os celulares nas cestinhas, assim os seus filhos também vão fazer, e naquele momento que todo mundo estiver junto, que consiga compartilhar experiências, conversas de como foi o dia. O pai pode contar como foi o dia do trabalho, a mãe da mesma forma, os filhos vão falar como foi o dia na escola, e assim compartilhando uma boa alimentação, uma conversa saudável, uma conversa alegre. Então isso pode ser revertido. É claro que sim, o celular não nasceu para ser um prolongamento do nosso corpo. Então, é claro que hoje em dia, quando uma pessoa perde o celular, fica em desespero, não pelo valor do celular, mas é o que ele representa para a pessoa. A pessoa se sente um braço sem uma perna, sabe? Então isso é importante. Seria muito legal adotar. Não tinha na época da pandemia, todo mundo colocava, tirava o calçado, deixava na porta de casa, colocava um chinelinho, alguma coisa que tirasse a sujeira do mundo externo. O celular, ele já foi contaminado pelo mundo externo das mais variadas formas, extremamente contaminado. Então, chegue em casa e aproveite e aproxima aquelas pessoas que estão perto de você. Aquelas que estão mais afastadas, deixe para uma próxima oportunidade. Então, esse foi o Momento Zen de hoje. Estamos aqui com Eliana Pirolo e eu, Marlene, e estamos convidando vocês para os nossos próximos vídeos. Gostaríamos de receber seu like e até a próxima. Até a próxima.